Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais um vídeo. Nesse vídeo, vamos ter aí uma participação especial da Daiane Martins. Para quem não conhece a Daiane Martins, ela é muito conhecida ali no satanismo, porém agora ela é ex-satanista. Ela tem uma página que as pessoas conhecem muito ela ali através da página, onde tem quase 100 mil seguidores. E ela, há uns 4 dias atrás, ela largou o satanismo. E ela vai estar contando. É uma participante aqui especial, né, que eu trouxe aqui para o nosso canal. Quem viu o meu vídeo anterior, que eu falei a respeito dela ali, que ela publicou um vídeo falando que estava largando o satanismo, vai entender. E aqui ela vai contar mais coisas, bastante experiência, né? E vai contar um pouco como foi aí essa conversão dela. Tem muita coisa interessante. Peço que você assista esse ao final. Compartilhe também, porque é muito importante a gente compartilhar isso, porque eu disse até para ela que tem uma festa no céu, porque ela, né, aí aceitou, né, a Cristo, voltou aí e negou aquela onde ela estava antes. Então, apresento aí a Daiane Martins, pode ficar à vontade aí explicando um pouquinho, né? Se apresenta também, fala como você começou, como que você entrou ali. Ela que vai contar tudo, porque o testemunho aqui também vou estar só mais ouvindo e vou deixar ela à vontade para contar. Conta aí para o pessoal como que você iniciou desde o começo aí, para a gente poder tentar entender. A gente vai bater um papo aqui. Tá bom. Beleza, prazer a todos, sou Daiane Martins, sou muito conhecida no satanismo como sacerdotisa de Lúcifer e esposa de Lúcifer. Então, tudo começou na minha infância, né? Que para muitos era conhecida como minha família, né? Médium de berço, aquela coisa. Minha família toda sempre foi cristã, evangélica. Só que eu tive o azar de nascer dessa forma, né? Para muitos como ovelha negra, né? Então, ovelha negra. Exatamente. Então, na minha infância eu já era uma criança diferente, porque eu me comunicava com espíritos, eu enxergava coisas, não nitidamente da forma que eu enxergo hoje, né? Era mais ou menos uma sombra, assim, só que se comunicavam comigo, né? Até então eu achava que era uma criança comum, porque eu achava que todas as crianças também ouviam coisas, se comunicavam com espíritos. Só que na escola, quando eu perguntava para meus amiguinhos se eles também viam e se comunicavam, eles diziam que não. Foi a partir daí que eu comecei então a ver que eu não era uma criança comum, né? Foi a partir daí que eu tenho entendimento hoje que eu sou bruxa de berço. Então essa comunicação foi evoluindo, né? E esse meu amigo imaginário, né, que eu ouvia a voz dele, ele ficava contando a vida dos meus amiguinhos na escola. E dizia o que ia acontecer com eles. Aí eu chegava até os meus amigos e falava para ele, né, ó, tem um amigo meu que disse que vai acontecer isso com você, que na época era um acidente, né, eu me lembro como se fosse hoje. Daí essa pessoa, esse amiguinho ficou assustado, né, e se afastou de mim. E no dia seguinte ele sofreu mesmo um acidente, eu não sei exatamente qual foi o acidente, fiquei sabendo pelos outros, né, e foi a última vez que eu ouvi ele. A partir daí, todos os amiguinhos da escola se afastaram de mim, aí eu comecei a ser chamada de bruxa, esquisita, e todos se afastaram de mim. Então, eu não falava muitas coisas para a mãe, porque eu fiquei muito assustada, né? E como minha mãe sempre me levava na igreja, desde criança, aí eu comecei a entender que isso era demônio, aquelas coisas todas, e eu comecei a ficar mais assustada ainda. E essa voz que eu ouvia dizia para mim que não adiantava fugir da minha origem, que eu era uma bruxa, que eu tinha que aceitar como eu sou, porque eu nasci assim. E eu comecei a ficar com medo, né? E eu pensei o seguinte, eu vou me apegar mais com Deus. Talvez isso suma de mim, né? Então, aos 14 anos, não, 14 não, foi aos 15 anos, né? Eu não queria aceitar essa bruxa que esse ser dizia pra mim. Eu tinha muito medo, aquela coisa de queimar no inferno, né? E então eu fui pra igreja
com medo, porque eu não queria aceitar isso, porque todo mundo me enxergava, eu me enxergava estranho, e as pessoas ficavam com medo de mim, né? Ah, essa guria é louca, essa guria é claro que aos olhos das pessoas isso é esquizofrenia, doida, pessoa doente, né? A pessoa não entende, né? A pessoa vê assim, não entende, fica com medo, né? A coisa diferente dá medo, diferente dá medo. Tudo que é diferente assusta, né? Até pra Uhum. mim, eu nunca me aceitei, aliás, até hoje eu não aceito, né? Aí, tá, eu peguei firme na igreja, e quanto mais eu li a Bíblia, mais a voz aparecia na minha cabeça, dizendo que não adianta pegar firme com Deus. Mas eu sempre fiz de conta que não ouvia. Aí eu continuei firme, né? Que eu não queria aceitar aquilo. Tá, e com o tempo sumiu, né? Aí foi onde eu fui levantada, obreira, aquela coisa. Realmente, naquela época, eu fui muito feliz mesmo. Eu sentia paz, eu sentia amor nas coisas que eu fazia para Deus. Só que foi por pouco tempo. Foi mais ou menos há um ano. Em menos de um ano, praticamente. Aí, de repente, não era só uma voz que eu ouvia desde a infância, né? Apareceu um homem de preto pra mim, com capa preta, e começou a me ameaçar, dizendo que se eu continuasse no caminho de Deus, ele ia me deixar louco, ia me enlouquecer de vez. E a partir daí começou a perturbação mental na minha cabeça. Eu não dormia mais de noite, aquela famosa paralisia do sono, né? Que você sente aquela sensação que você não tá dormindo, você só consegue abrir o olho, mas não consegue se mexer. Tem alguma coisa que te prende na cama, você não consegue nem mexer a cabeça, só os olhos mesmo. Só que Terrível. é horrível. É sensação horrível. A pessoa pega trauma mesmo de dormir de noite, faz de tudo para não dormir, que era o meu caso. Só que não era uma simples paralisia do sono. Essa entidade ela me abusava sexualmente mesmo. Era pior do que um abuso, porque além dele penetrar ali, ele me estrangulava, ele me batia, me espancava a noite toda, tanto que eu acordava cheia de hematomas pelo corpo, como se realmente fosse espancada mesmo, por uma pessoa. Exatamente, eu acordava cheia de hematomas, minha mãe perguntava o que houve, eu não tinha, naquela época, eu tinha vergonha de dizer isso pra minha mãe, né? Ai, mãe, eu fui estuprada por um espírito, né? Naquela época, Como realmente... que ia falar isso? Como que você ia explicar isso, né? A pessoa não ia entender. Exatamente. Hoje os tempos são modernos, né? Hoje é comum falar sexo com o diabo. Hoje tudo popularizou, né? Mas antigamente não. A pessoa... Eu achava que eu era a única que tinha isso, né? Porque pra mim era assustador, né? Mas hoje não. Hoje eu descobri que até na magia isso é algo muito comum, né? É uma prática primitiva até. A partir do lado sexual da magia mesmo, com os demônios. Então, para minha mãe, demorou muito para me abrir com ela sobre isso. Eu só realmente fui falar mesmo quando ele começou até a tentar se materializar para mim. Ele só não chegou mesmo a se materializar porque eu não entrei no satanismo para me evoluir nisso, né? Isso é um outro assunto, daqui a pouco eu vou abordar sobre isso. Mas ele tentou, porque como eu enxergava ele só não invadiu os meus sonhos, como tentou mesmo me pegar mesmo, eu enxergando. Então, eu só fui contar para minha mãe quando eu comecei não somente a acordar com hematomas, como eu comecei a tentar os... Foi onde a mãe começou a ver mesmo que o negócio era sério. Ela veio conversar mesmo comigo, saber o que exatamente estava acontecendo a ponto de tentar o suicídio. Foi onde eu conversei com a minha mãe, toda cheia de vergonha, daí eu falei pra mãe, mãe, tá acontecendo algo, a senhora vai me chamar de louca, mas é o que realmente está acontecendo. Aí eu falei pra ela, né? Aí minha mãe me levou até um pastor pra conversar, mas o senhor acredita que nem o pastor acreditou nisso? Achava que era coisa É louca. complicado. Meu Deus. Naquela época até os pastores não acreditavam muito nisso. Aí foi as pessoas pensam, associam com alguma doença mental, alguma coisa assim, Exatamente. Parte para a ciência, né? Mas não para o lado sobrenatural, né? Exatamente. Foi onde minha mãe me levou para psiquiatra, mas infelizmente nada solucionou, nem os remédios. E quando realmente é uma doença mental, é solucionado com comprimido, essas coisas de
antidepressivos, antipsicóticos, essas coisas, mas no meu caso foi piorando. Então eu vi que tinha algo a mais, não apenas uma doença. Então, aconteceu horrores, tentei suicídio, tentei matar minha mãe a facadas, minha mãe não dormia mais de noite. Eu comecei realmente a enlouquecer da cabeça, porque a voz dele era 24 horas, a perturbação dele era a ponto de eu querer estourar minha cabeça na parede para esquecer e morrer de vez. Eu já tentei me atirar na frente do carro, porque eu queria que esse problema acabasse. Então chegou numa situação drástica, a ponto de eu me avançar em qualquer pessoa que passava pela rua. Aconteceu alguma coisa ali comigo que me disseram que eu ficava possuída, que a minha voz mudava, ficava um tom sobrenatural, enfim. Aconteceu, não tem nem como descrever, porque assim, eu só sei que foi traumático. Meu fundo pode falar, pode contar tudo, pode contar aí, pode ficar à vontade. É que é algo tão traumático que às vezes não gosto nem de entrar em detalhes. Mas, não, fica à vontade para você contar o que você quiser, fica à vontade, entendeu? O que você quiser contar. Então, como eu ia tentar o próximo suicídio nessa madrugada, quando eu me senti mais do que fim do poço, até ultrapassou do fim do poço, porque era algo terrível. Aí numa madrugada, eu me lembro até a data, era em janeiro, eu não me lembro do ano, era 5 horas da manhã, eu vi uma luz, um flash clareando no meu quarto, né? E nessa época, quando eu estava enlouquecendo mesmo, eu abandonei a igreja, né? Quando eu comecei a enxergar esse homem de preto, daí foi onde eu percebi que a igreja não resolveu nada, aí eu abandonei a igreja mesmo. Aí, nessa madrugada que eu enxerguei essa luz, era umas 5 horas da manhã, eu me lembro como se fosse hoje. Aí era um homem de branco. Vagamente dava para ver que era um terno branco por causa da luz que era muito grande. Aí ele sentou os pés na minha cama e falou bem assim: olha, Daiane, eu vi que você tentou de tudo, já fui em várias igrejas, que na época, quando eu saí da igreja, devido aos problemas que eu comecei a ter, essas loucuras de enxergar o homem, eu fui em várias igrejas, mas infelizmente nenhuma delas melhorou, né, no caso, só piorou. Aí ele chegou e falou bem assim pra mim: olha, Daiane, eu vi que você já tentou de todas as formas, procurou recurso em todas as igrejas, e eu vi que a partir daqui em diante não tem solução pra você, você vai morrer. Não tem solução pra você, mas eu posso te ajudar, ele falou. Aí eu fiquei sem entender, né? Na hora eu pensei que era um anjo, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, só via sempre perturbações. Não, e antes você via por exemplo, antes daquela entidade que abusava de você, você via sempre de uma forma negra, né? Uma roupa negra, um terno negro, que você falou, e agora você vê um de branco, a gente já associa que é algo do bem, né? Assim, uma luz, veio como se fosse uma luz, né? Sim, que com certeza muitos passam por isso, né? Que na verdade é conhecido como íncubos e súcubos, né? Que é o comum. E na verdade tem 3 formas, né? Muitas pessoas até pedem aqui no canal para mim falar sobre incubos e súcubos, né? Aí como eu não sei muito, eu até iria estudar um pouco sobre isso, mas eu queria que você sabe mais ou menos o que é isso, você pode contar um pouquinho, né? Já aproveita aqui, muitas pessoas me pediram para contar. Sim, no caso, íncubos e súcubos é uma hierarquia de demônios mais popular, digamos assim, né? Que eles geralmente invadem os sonhos da pessoa, né? Porque demônios sexuais, de um modo em geral, independente da hierarquia, porque são 3 hierarquias, a mais comum é em sonhos. Esses demônios se alimentam de energia que é extraída do orgasmo, né? Então, enquanto a pessoa não entra em orgasmo, ele não para, né? A função dele é se alimentar daquilo, porque através da energia que é liberada, ele se torna mais forte e vai subindo de patente infernal, né? Que é a hierarquia. Íncubos e súcubos são demônios inferiores e eles se alimentam disso. A masturbação, por exemplo, eles também se alimentam, né? Dos fluidos que estão extraídos do orgasmo. Então, quando eles sobem de hierarquia, aí eles vão para outro nível, que é o segundo, que é a materialização, né?
Aí não é em sonhos. Aí ele tem o ato sexual com a pessoa através de materialização, que eu também pratiquei muito isso quando entrei no satanismo, que é o demônio tem o ato sexual com a pessoa, com ela enxergando, que é através de visões. É como se estivesse transando mesmo com um ser humano. Porém, o prazer é muito maior do que praticar o ato sexual com um ser humano, porque demônios conhecem cada parte do nosso corpo, né? E o último estágio da relação sexual é por via da incorporação, né? Que é uma prática de magia sexual, onde muitos satanistas também praticam isso. Nesse caso, o demônio entra no corpo do parceiro para ter a relação sexual com a parceira, né? Eu também pratiquei muito isso na magia sexual satanista, né? Então, demônios se alimentam muito disso, porque demônios não sentem prazer. Muitos me perguntam isso. Ah, Daiane, quando você tem relação sexual, o demônio sente prazer ali durante o ato? Não, ele não sente. Primeiro porque ele não tem corpo, matéria, porque o prazer vem da carne. Então, demônios não têm o corpo para sentir prazer. A única coisa que eles sentem ali durante o ato sexual é a sede sendo saciada, porque demônios se alimentam de três coisas, que é sangue, a alma, né, que eles carregam para o inferno, que eles têm um prazer imenso ali para levar a alma para o inferno, que o prazer também é a sua sustentação, e o orgasmo, que eles se alimentam, né. Mas o topo da linha deles é a alma, o segundo vem o sangue, o terceiro vem o orgasmo, né. Que é isso que ocorre. Então, retomando o assunto, quando o Lúcifer apareceu para mim ali, né, aquela luz branca, ele se propôs em me ajudar, né? Até então eu não sabia que era Lúcifer, ele só perguntou, aliás, se eu aceitava a ajuda dele. Daí eu disse, não pensei duas vezes, né? Eu queria a solução para os meus problemas. Daí eu disse sim, que eu aceitava, sem pensar duas vezes. Daí ele se aproximou de mim e disse, você aceita mesmo? Tanto que o demônio pergunta umas 2 ou 3 vezes, né? Porque ele não invade a vida da pessoa assim, literalmente. Ele pergunta. Daí eu disse que sim. Aí eu fiquei curiosa, até perguntei, né, o nome dele. Eu até falei, o senhor é um anjo que Deus enviou para me ajudar? Aí ele disse que não, eu sou Lúcifer. Daí quando ele falou aquilo, eu peguei uma Bíblia, peguei um óleo e fui jogando para cima dele. Daí ele falou uma frase que ele usa com todos os satanistas, né? Que é a frase que ele mais usa. Daí ele falou bem assim para mim. Olha, Daiane, até aqui você ouviu apenas a versão de Deus, mas você nunca se perguntou em querer ouvir a minha versão, porque para ter convicção das duas histórias, para ter convicção de uma história, você precisa ouvir as duas versões, os dois lados da história. Porque para Deus é claro que eu sempre serei um vilão. Então, você poderia me dar essa oportunidade para provar que eu não sou tudo isso que o cristianismo costuma dizer? Aí naquela hora eu fiquei pensativa. Fiquei muito pensativa. E ele ainda me deu um prazo para eu refletir até o dia seguinte. Aí é claro que, né, pegou assim de surpresa, ainda mais com essa Você queria a solução para os seus problemas, né? Você procurou na igreja. Na igreja não conseguiu resolver. Aí aparece um ser branco falando isso, né? Ele vem com a enganação, porque ele é um enganador. A gente sabe que o diabo ele é enganador. Satanás ele é enganador. Assim como lá no Jardim do Éden, né? Ele tentou ali Eva, ali enganando, falou, olha, come dessa fruta que você será um deus. Ela já ficou curiosa para saber, né? A mesma coisa você falou, vou te dar, resolver os seus problemas, vou provar para você que eu não sou o vilão, como o cristianismo mostra. É claro que aquilo atiçou a sua curiosidade, né? Tanto que essa foi a frase que eu mais usei no satanismo para iniciar os adeptos, né? Eu sempre usava essa frase e realmente você consegue conquistar todo mundo mesmo pro lado de Satanás usando essa frase. Porque ele costuma falar isso, que não tem que ouvir apenas uma versão, tem que ouvir as duas histórias para tirar as conclusões. Foi o que ele sempre falou isso para mim e realmente me pegou através disso.
Então, no dia seguinte, né, ele apareceu novamente, eu falei para ele que eu aceitava a ajuda dele. A primeira coisa que ele fez foi consumir com aquele espírito que me perturbava, né? Sumiu realmente, nunca mais apareceu. Além desse É porque, na verdade, ele controlava aqueles demônios todos, né? Aqueles espíritos, né? Exatamente, né? O cara é rei do inferno. Hoje eu tenho entendimento que foi ele mesmo que mandou para me perturbar para ele poder vir isso depois. Aí, é isso mesmo. Então, aí me ensinou, aliás, não somente a controlar meu corpo, como a minha mente, porque eu me avançava em qualquer um na rua, acontecia essa entidade, eu acho que entrava em mim, porque eu ficava inconsciente, eu não lembro. Então ele sumiu com esse espírito que realmente me enlouqueceu. Aí, claro, eu fiquei super agradecida, né? Mas sabe que demônio não faz nada de graça, logo depois vem um acordo, né? É isso aí ele falou pra mim bem assim: viu, eu consegui solucionar os seus problemas e você tem uma missão aqui em Terra. Ele começou a falar pra mim. Eu, claro, né? Fiquei feliz da vida, né? Aí eu pensei, claro, eu aceito qualquer coisa que o senhor me mandar. Naquela época eu não somente comecei a chamar ele de senhor, como comecei a chamar de mestre, aquela coisa por respeito, né? Porque pra mim eu comecei a enxergar ele como um deus. E Lúcifer, quem tem contato com ele, vê muito bem que ele é um cara muito extrovertido, né? Muito brincalhão também, ele é um cara muito simpático. Não dá pra dizer que é um demônio, porque realmente ele consegue cativar as pessoas. Ele se mostra desse jeito, né? Ele se mostra com essas características, né? Não vai chegar como um monstro assustando, que senão ninguém vai querer se aproximar, né? Exatamente. Eu só vi ele uma única vez de branco, que foi esse dia que ele quis me ajudar. Após isso, ele começou a aparecer de terno preto, né? Achei estranho, mas ele disse que a cor preferida dele era a roupa preta, né? O preto, que ele dizia que por debaixo das suas longas asas ele acobertava a escuridão, porque a luz não vive sem as trevas, tem que ter o equilíbrio, ele costumava dizer, né? E o bem também não existe sem o mal, existe tudo um equilíbrio. As conversas dele lá, ele fala umas coisas que às vezes é difícil de entender, né? Mas ele costuma explicar muito essas coisas de equilíbrio, essas coisas aí, do universo, enfim. Aí ele começou a apresentar para mim o satanismo. Aí ele começou a falar o seguinte assim: olha, Daiane, eu vou te apresentar um caminho que é o lado negro do cristianismo, que é algo que o cristianismo não gosta de falar. Eles não gostam de falar, o Lúcifer falando. Que para eles o Deus é maravilhoso, mas Deus costuma esconder os seus segredos. E como eu já morei lá em cima, eu sei todos os segredos de Deus. Ele nem fala que foi expulso, ele mesmo fala que se retirou do paraíso porque Deus não apoiava as ideias dele de liberdade. Esse assunto é muito importante porque o satanismo, principalmente o luciferianismo, costuma dizer que Lúcifer é o Deus da liberdade. E se ele não se rebelasse, não somente os anjos iam ser escravizados por Deus, como também a humanidade. Aquela coisa sem direito de pensar, sem direito à segunda opção. Lúcifer também trabalha muito a respeito disso. Que ele costuma muito dizer que o cristianismo é uma escravidão. E ele é a liberdade, é o sinônimo da liberdade. Até no satanismo, Lúcifer é adorado como um Deus da liberdade, um Deus de luz. E ele é o responsável do livre-arbítrio, né, no satanismo. Então ele foi me pegando por aí, né. Aí eu comecei a trabalhar muito no satanismo, ele me apresentou todas as vertentes satanistas. Existe sim algumas vertentes, que são pouquíssimas, que é contra sacrifício humano, contra sacrifício animal, né, como por exemplo o satanismo real, o satanismo, não vou ficar citando o nome de vertentes para não dar confusão, mas existe sim sacrifício humano, que isso é o outro lado do satanismo, né? Que é o lado porque tem muitos satanistas falam que não tem, que é mentira, que é lenda, que não existe sacrifício, e tem, né? Claro que tem. É claro que os satanistas não vão dizer, né? Mas eles sabem que tem.
eles até podem fazer parte dessa doutrina que sacrifica, mas é claro que eles não vão dizer. Pode até ter satanismo que é contra, mas aí no caso é a vertente dele. Mas, olha, eu já estudei tudo quanto é tipo de satanismo. Lúcifer me ensinou muita coisa, até as vertentes, mas a maioria do satanismo tem sim sacrifício humano. Algumas até não tem, mas é poucas, né? Porque é praticamente impossível existir um ritual onde não vai sangue, essas coisas. Então, o sacrifício humano é aquela coisa quando querem muita fama, riqueza, né? Por exemplo, esses famosos, né? Mas, na verdade, essa prática aí, a maioria que faz isso são pessoas poderosíssimas, né? Por exemplo, por que as crianças, o desaparecimento é praticamente impossível de encontrar? Porque, verdade. Exatamente. Quem se encontra envolvido nisso são pessoas poderosíssimas, governadores, até mesmo juízes fazem parte disso, pessoas de alto padrão mesmo. Então é tudo um esquema. Né? É claro que eles trabalham em oculto. Aparentemente eles vão se mostrar pessoas cristãs de Deus porque é um acordo que eles fazem lá, né? Algo muito bem elaborado. Então existe sim sacrifícios, tanto que existe até renovação, por isso que de ano em ano desaparecem crianças e nunca é encontrado. É claro que eles nem fazem questão de encontrar porque é algo muito oculto. É verdade. Por exemplo, a elite mundial é uma boa parte que controla praticamente todo o sistema mundial. Por exemplo, até a internet é controlada por essa elite mundial que é responsável pelo sequestro de crianças para sacrifício. A internet também não fica fora disso. Né? Inclusive, foi a própria elite mundial que criou a internet justamente para monitorar todos nós. É aquela coisa de lutas por poder, aquela fama, aquela sede de controlar o mundo, né? Isso. Exatamente. Então, retomando o assunto, é muita coisa. É muita coisa para contar, muita coisa para contar. Exatamente, é muita coisa mesmo. Então, Lúcifer foi me ensinando as coisas, né? E eu fui me aprofundando muito. Agora, quanto mais eu me aprofundava, mais eu ficava com aquela sede, vontade de conhecer mais, e eu comecei a me aproximar ainda mais de Lúcifer. Ele eu via ele quase o tempo todo, principalmente à noite, né? Ele sempre aparecia de noite. Porém, o que eu comecei a desconfiar mesmo, eu comecei a, como é que se fala? O ponto exato de eu querer abandonar o satanismo, né? Foi quando ele chegou e veio com um assunto muito estranho pra mim, né? Falando bem assim. Olha, Daiane, eu tenho algo novo para proporcionar para você hoje. Aí eu fiquei com aquela sede, né? O que será que ele quer falar, né? Qual será a nova missão que ele vai querer me dar? Aí ele me pediu em casamento. Aí eu fiquei tipo assim, como? Se ele espírito, claro, ele aparece também, mas eu sei que ele vive em outra dimensão. Como que um espírito vai casar com um ser humano, sendo que ele vive em um outro mundo e eu sou ser humana? Aí ele veio com aquela história de que esposas de demônios é algo muito antigo, né? Aí ele me deu exemplos sobre os deuses antigos, né? Que costumam dizer que foi a primeira religião que surgiu no mundo, que foi o paganismo, onde as sacerdotisas se casavam com os deuses. Todo sacerdote, quando tinha uma filha mulher, ela era consagrada aos deuses desde o berço, né? Então, ela tinha toda a sua infância preparada até uma determinada idade, que chegava na adolescência, em que ela já sabia que tal data, né, ela teria que se casar com Deus e viver a vida toda como sacerdotisa, sacrificando seu maior sonho, né? Que todo sonho de uma mulher é casar com um príncipe encantado, ter uma família, né? Então ela já era preparada desde o berço que teria que renunciar toda a sua trajetória para viver unicamente aos deuses, que no caso
era Deus Sete, Deus Marduk, bem nos tempos primitivos, onde Lúcifer começou a me ensinar, né? Falando a respeito desses assuntos, porque para mim eu levei o choque, né? Então ele foi explicando isso para mim. Daí tá, eu aceitei, né? Achei estranho, né? Eu achava que isso não existia. Daí ele falou, se você quiser pode pesquisar para você ver que eu não estou mentindo. Daí eu disse, eu acredito no Senhor, então eu aceito. Tá bom. Aí chegou uma data, né, que ele marcou a data para fazer um ritual de cerimônia, para se casar, e ele pediu para eu comprar 2 alianças, que uma eu teria que deixar dentro do crânio humano, envolvido no sangue, e a outra no meu dedo, né, que era sangue menstrual, que ele me pediu para envolver nas alianças. E pediu algumas velas também. Aí eu cheguei no cemitério, eu fiz conforme ele pediu, mas até chegar no cemitério ele foi me levando, porque eu tinha apenas 16 anos, eu mal saía de casa, era da casa para a igreja, da igreja para casa. Aí eu não era muito de sair, sempre fui muito caseira. Até me surpreendia chegar no cemitério, porque eu nem sabia onde ficava isso, então quem me via andando pela rua achava que eu estava sozinha, né, mas não, eu estava seguindo o Lúcifer até lá. Tá, daí eu cheguei lá, ele fez o ritual, elaborou lá o ritual tudo certinho, porém eu fiquei inconsciente, eu me apaguei de vez. Quando eu recordei a memória, as únicas coisas que eu lembro vagamente tinha pedaços de osso humano na minha boca, algumas velas ali. Na hora eu não lembro o que ocorreu. Mas aí o Lúcifer falou para mim que o ritual de casamento com ele estava consumado. Porém, ele citou algumas regras. Ele falou bem assim: ó, Daiane, você quero que seja ciente das regras. Você está proibida de namorar, proibida de casar, principalmente ter filhos. Você terá que viver unicamente para mim pelo resto da sua vida. Aí, como eu estava apaixonada, aquela coisa toda, que sempre foi um cara muito romântico, olha, eu acho que não existe na face da Terra alguém mais romântico que esse demônio, porque ele é o mestre nessas coisas aí de romantismo. Tá, daí eu não vi problema algum. Só que com o passar do tempo, eu comecei... Chega uma hora que a gente cansa, né? Porque você vive sempre no mundo espiritual dos demônios. Aí eu cheguei numa fase da vida que eu pensei o seguinte: eu queria ser uma pessoa normal. A minha vida toda sempre foi demônios, rituais, isso, aquilo. Quando eu ganho dinheiro, eu tenho que botar tudo pra ele, porque demônio não perde essas coisas qualquer, ele pede algo mais caro, algo mais luxuoso. E às vezes eu queria comprar uma roupa pra mim e viver uma vida normal. Não, é tudo pra ele. Aí eu comecei a desgostar disso, né? Ficar sempre comprando as coisas pra ele. Aí chegou um momento que eu pensei o seguinte: cara, eu quero uma vida normal. Eu tô assim, minha mãe, inclusive, vivia dizendo isso pra mim. Daiane, você só vive com os demônios. Eu não vejo um dia você sair de casa pra ir numa balada, pra sair com os amigos. É só ritual, demônio, ritual, satanismo, só fica envolvida nisso. Como eu queria ter uma filha normal? O que eu fiz de errado para ter uma filha como você? Minha mãe dizendo. Daí isso foi entrando na minha cabeça, né? Eu pensava, nossa, isso é uma decepção para minha mãe, né? Aí isso entrou mais ainda, né? E foi me deixando ainda mais para baixo, porque eu não queria ser a decepção para a família, né? Aí chegou um dia que eu fui até Lúcifer e falei bem assim para ele: eu quero ter uma vida normal, pelo menos uma vez na vida eu quero ir pra balada, curtir a minha vida, só que eu não posso nem fazer isso. Daí ele começou a dizer o seguinte pra mim: Adriane, se você sair pra seguir uma vida normal, onde você for, eu vou estar. Você pode olhar pro lado, você vai me enxergar ali. Se eu olhar para trás, ali vou estar. E se você conversar com uma pessoa do lado dela, você vai me enxergar. Por mais que você queira seguir uma vida normal, aonde você for, ali eu estarei. Eu disse, cara, mas ao menos uma vez na vida você poder deixar de aparecer para mim. Eu vivo na Terra, eu sou humano e eu preciso fazer as coisas que todo ser humano faz. Não adiantou eu falar com ele. Daí eu me irritei mais ainda, porque demônios têm uma dificuldade imensa para entender. Ou ele se faz, né? Porque ele costuma dizer que, como ele vive em outra dimensão, tem dificuldade em entender.
o gato de novo ali. Eu só abri a porta pra ele. Aham, beleza. Pessoal, é muita história que a gente tem para contar, muita história. A gente vai contando aos poucos aí, ela vai contando tudo. Se for muita história mesmo, muita coisa, muita experiência que ela tem para contar e aos poucos ela vai contando aí, né? Tava aqui explicando que é muita história para contar, muita coisa, muita experiência, né? Aos poucos vai contando. São tantas coisas que não dá nem para resumir numa live só, porque acho que é muita coisa. A gente tem que fazer vários capítulos. Eu vou até pedir às pessoas também para ir deixando comentário aí de perguntas, né, que eles querem fazer, que vai ter muitas perguntas. Aí eu vou pedir para as pessoas deixarem aí as perguntas para a gente estar fazendo outros vídeos aí, respondendo. Sim, existe muita coisa. Pronto, agora meu gatinho saiu. Esses gatos estão muito arteiros hoje em dia. É mesmo. Sim. Então, como eu estava dizendo, eu desobedeci o Lúcifer e fui pra balada. Eu quis seguir uma vida normal. Aí tá chegando lá na balada, eu conheci um rapaz, bem interessante ele, e quis ficar com ele, né? Na época eu não tinha nenhuma tatuagem, né? Aparentemente parecia uma pessoa comum. Aí tá, eu quis namorar com ele, apresentei pra minha mãe e tudo. Aí, em uma certa noite, eu fui pra casa desse rapaz, aí a gente acabou tendo contato sexual, mas infelizmente Lúcifer entrou dentro do meu corpo e tentou matar o rapaz. Na hora eu fiquei inconsciente, não lembro, mas ele falou pra mim que foi horrível, que foi estranho. Agarrou o pescoço dele pra matá-lo. Aí eu não sei o que ocorreu, porque eu fiquei inconsciente, eu só me lembro que ele me botou dentro do carro e levou lá pra casa da minha mãe. Pronto, a partir daquele dia foi um inferno, porque o Lúcifer apareceu pra mim e começou a dar aquelas risadas, pensa numa risada bem debochada e irônica. E entrei no quarto, em prantos, chorei, me joguei na cama, daí ele simplesmente começou a gritar comigo dizendo, viu? Não foi por falta de aviso. E se você experimentar fazer isso novamente, eu farei pior, porque você não pode quebrar as regras, pacto é pacto. Aí ele começou a ameaçar aquela coisa toda, dizendo que... Aí ele começou a jogar na minha cara, né? Olha, eu te salvei daquele espírito da loucura, mas se você aprontar pra mim, eu sou rei e farei pior, 1000 vezes pior do que ele te fez. É só experimentar me contrariar novamente. Olha, aquele dia, eu nunca vi na minha vida o outro lado de Lúcifer. Até então ele sempre foi muito brincalhão, extrovertido, sorridente, e muito conselheiro. Ele gosta muito de dar conselhos também, mas aquele dia eu vi a pior face dele. Então, aquela noite eu praticamente me traumatizei e comecei a andar na linha, né? Porém, ao passar do tempo, ele me apresentou outro caminho, né? Até então, ele começou a me ensinar as coisas de satanismo, né? E, inclusive, muitos me perguntam o porquê que eu tenho todo esse conhecimento, apesar da minha pouca idade, de eu ser muito jovem. Eu sei que ninguém acredita, né? Eu costumo dizer que tudo que eu aprendi... Eu sou um tipo de pessoa que tem muita preguiça para ler livros. Né? Inclusive, se eu não lia a Bíblia Sagrada, a Bíblia Satânica muito menos. Quando eu era obreiro, eu tinha preguiça de ler. Então, eu até tinha Bíblia das Bruxas, Bíblia Satânica. Quando eu lia, era só uma página e eu tinha preguiça. Eu não sou pessoa fã de leitura. Então, o conhecimento que eu tenho hoje, eu nunca pensei em ler livros. Lúcifer me ensinou a respeito de tudo, alta magia, baixa magia, magia goétia, magia negra, magia branca, magia sexual, enfim. Aí, aquela famosa frase, hoje existe bruxos Nutella que aprende tudo na internet, mas na realidade, as bruxas raiz, como eu costumo falar, né, nunca precisou ler livros, porque nos tempos primitivos nem existia livros, né. Verdade, não tinha os livros, Não. As bruxas aprendiam diretamente com os deuses, como falam na religião pagã, né? No meu caso, eu aprendi com Lúcifer, né? Então, muitos sacerdotes, dentro do satanismo, dentro da minha vertente,
me odiavam justamente por causa disso, porque eles diziam, eu tenho diploma de sacerdote, seus conhecimentos não valem nada. Infelizmente, até dentro da religião satanista tem preconceitos, tem essas coisas aí. Então, retomando o assunto. Claro, hoje os maiores livros, como o do São Cipriano, né? O original Isso, mesmo. Muitas pessoas perguntam sobre o livro de São Cipriano. Muitas pessoas perguntam sobre o livro de São Cipriano, se é verdade tudo aquilo que está ali, porque tem ali uns rituais, né? É verdade aquilo ali? Como que você sabe, né? Você conhece, assim. Claro, o livro do São Cipriano, o original mesmo, o manuscrito real, está preso dentro da grande biblioteca do Vaticano, né? Alguns livros bruxos foram guardados lá, né? Como costumo falar, guardado em secreto lá, né? Mas a maioria dos livros foram queimados junto com as bruxas na Santa Inquisição, né? Que foram escritos pelo próprio diabo. Como no caso hoje, cheguei até a escrever um livro possuído no Lúcifer, que eu registrei num grimório, né? Escrito a sangue, que com o tempo eu passei para um livro físico. E, infelizmente, algumas pessoas, eu fiquei sabendo por alguns seguidores que me acompanham, que alguns enlouqueceram e acabaram tirando suas vidas, né? Porque esse livro que eu escrevi, ele tem três passos. O primeiro é o teste psicológico, acompanhado com as regras que você tem que seguir ali, e para poder ler, tem que carimbar com sangue. Nossa. O segundo, né, é o teste psicológico, né? E o terceiro é um grimório que tem dentro desse livro, que tem o passo a passo para se tornar um bruxo, filho de Satanás, aquela coisa, né? Que é o Diário de Lúcifer, né, o que eu escrevi. Então, infelizmente, eu fiquei me sentindo culpado, né, pelas pessoas terem tirado suas próprias vidas, por causa das regras rígidas que tem na primeira página do livro que eu escrevi. Algumas pessoas acabaram violando e enlouqueceram. Né? Eu fiquei muito triste com isso, né? Porque me senti culpada, mas hoje eu entendo que foi o Senhor que me usou para ganhar almas para o reino. Na verdade você foi usada, né? Você foi usada para poder. O inimigo ele faz isso. Exatamente. Então, retomando o assunto, né? Além do que Lúcifer me ensinou, além dos conhecimentos que ele me passou, ele veio com uma história também muito estranha que eu achei, né? Que ele falou o seguinte: olha, Daiane, eu vou querer formar novas esposas para mim. E você vai ser a mãe delas, ele falou, né? Eu achei estranho, porque até então eu achava que eu era a única esposa de Lúcifer, aquela coisa romântica que ele falava pra mim. Aí eu não quis. Quer dizer, ele não queria, você não podia ter namorado, né? Mas ele podia ter outras esposas. Ah, claro, ele chegava pra mim e dizia naquele tom de deboche: rei pode todas as coisas. Mole. É complicado. Claro que na hora eu fiquei muito triste, mas eu pensei, não vou contrariá-lo. E eu resolvi fazer o que ele me pediu, né? Então eu comecei a buscar novas esposas, como ele me pediu, né? Eu comecei a iniciar as mulheres na seita satanista, e uma delas foi a minha ex-esposa, né? O interessante disso é que após eu formar uma aliança com o Lúcifer de esposa, eu comecei a sentir todas as emoções que ele sente, desde os desejos às personalidades. Então, a partir do dia que eu formei a aliança com ele, eu nunca mais fui a mesma pessoa, porque eu comecei a sentir raiva do nada, sem motivo. Era um ódio tão grande que eu tinha vontade de beber sangue para saciar aquela raiva. Era algo surreal, que nem eu entendia. E era um sentimento muito ruim que eu sentia dentro de mim. E quando eu olhava para uma mulher passando pela rua, eu comecei a desejar aquela mulher. Eu nunca fui uma pessoa que gostasse de mulher. Inclusive, eu tinha preconceito com isso, né? Aí eu comecei a achar estranho. Eu cheguei e perguntei pro Lúcifer, perguntando pra ele bem assim, por que eu tô começando a sentir desejo por mulheres, sendo que eu era uma que tinha preconceito em relação a isso? Aí ele falou, né, como você fez pacto comigo de selamento para ser minha esposa, a união de casal funciona assim. Quando
um homem se casa com uma mulher, se torna uma só carne. No meu caso, no nosso caso, não tem diferença nenhuma. Então, tudo que eu sinto, você também vai começar a sentir a partir de hoje. Aí eu entendi Nossa. o que eu tinha. Eu comecei a Você entender. estava tendo. Basicamente, você estava tendo os mesmos desejos que ele tinha, né? Exatamente. E é uma sensação muito ruim, porque além de você sentir uma raiva, um ódio descontrolado, sem motivo, você começa a sentir sede de beber sangue, e se você discute com a pessoa, já tem vontade de matar, era algo realmente descontrolado, muito ruim. Eu tentava manter o controle, mas quando eu via que eu ia partir pra cima da pessoa na hora da briga, eu entrava no quarto e descontava as coisas, dando soco em tudo ou me automutilando, né? E hoje eu tenho as marcas nos braços horríveis até hoje. Então, para não matar uma pessoa, eu descontava em mim. E também quando eu tinha momentos de tristeza também, era uma forma de descontar. Hoje eu carrego inúmeras cicatrizes nos braços e nos punhos, né? Hoje eu parei com isso, né? Mas foi difícil de lidar com isso. Uhum. Então eu comecei a iniciar as mulheres, formar novas esposas para ele, e uma delas foi minha ex-esposa, né? Que eu fiz o casamento dela com Lúcifer, batizei ela no satanismo, enfim, iniciei ela. Só que eu achei que, nossa, ia ser um casamento mil maravilhas, né? Eu pensei, nossa, vai ser um mar de rosas, né? Aí Lúcifer começou a falar assim para mim o seguinte, ó, aqui no casamento, que era o triângulo, né? Que eu, ela e ele. Aí ele começou, ó, tem regras também. Uma noite você dorme comigo, a outra noite você dorme com ela. Aquela coisa, né? Casamento estranho, né? Dormir em quarto. Né? Daí tá. Funcionava da seguinte forma o relacionamento com nós três. Funcionava assim. Uma noite, Lucifer se relacionava comigo, só que como ela era uma recém-iniciada, ela não tinha corpo físico para receber Lucifer no corpo. E também é uma outra questão que alguns satanistas não acreditam, que Lúcifer possui o corpo de um ser humano justamente por ele ser o rei, o superior, né? Que está acima dos demônios. Costumam dizer que é o mais forte. Mas na realidade, Lúcifer pode sim possuir o corpo de um ser humano. É claro que ele não vai possuir por completo. Se ele realmente possui o ser humano por completo, é claro que o ser humano não vai resistir, vai entrar em óbito, porque a energia dele é muito forte. Então ele costuma controlar sua força ali no corpo do ser humano. Por exemplo, quando eu recebi Lúcifer pela primeira vez no corpo, eu fiquei de cama mais uma semana, sem falar que eu saltei sangue pela boca e tudo. Fiquei com hematomas inteiros pelo corpo. Foi horrível, até conseguir me acostumar com ele entrando em mim. Então a minha ex-esposa não era preparada para isso ainda, mas eu estava preparando ela. Então o Lúcifer se relacionava comigo, só que de forma materializada, né? Onde ele aparecia para mim, aquela coisa que eu expliquei no início. Só que era o seguinte, quando eu me tornei esposa dele, antes de eu me casar com a minha ex-esposa, era como se fosse um relacionamento de marido e mulher normal. Aparecia para mim, dormia comigo todas as noites, enxergando ele. Só que o ato sexual com ele não era em sonhos, era através de materialização, onde ele aparecia para mim mesmo. O toque ali durante o ato sexual era a mesma coisa que estivesse transando com um ser humano, porque eu conseguia sentir ele por inteiro, né? Só que o prazer era surreal. Que não foi diferente quando eu me casei com essa minha ex. Só que no começo foi assim, né? Um quarto separado e a outra na outra. Eu num quarto e ela no outro. Não durou muito tempo, porque a gente começou a quebrar essa regra. E quando eu me relacionava com ela, ele entrava no meu corpo para consumar o ato. Aquela coisa que eu falei de magia sexual através da incorporação, né? E com ela foi assim, não exatamente uma cerimônia. Sim, tem aquela cerimônia preparada, mas quando se torna mulher de um demônio, não precisa preparar uma cerimônia todos os dias. É um ato frequente, onde ele aparece e entrava no meu corpo para consumar com ela. Existe uma cerimônia para exaltar ele, isso é uma outra questão, né? Para oferecer o orgasmo, mas a relação de esposo e demônio é que nem um casal que tem um ato sexual frequente todas as noites, enfim, aquela coisa.
E quando a gente começou a quebrar essa regra, porque eu pensei, por que tem que ser um quarto separado, outro no outro? Eu vou começar a dormir com ela todas as noites, né? Eu acho que não vai dar nada, eu pensando, né? Aí pronto, começou o inferno na nossa Aí vida. ele não gostou, aí ele... Sim, que ele costumava dizer para mim até há pouco tempo que ele que destruiu o nosso relacionamento por não cumprir as regras. E ele tinha um ciúme descontrolado também na parte do nosso relacionamento. Ele também aquele ciúme dele, mas não era tanto que nem o motivo agora de eu ter abandonado o satanismo, porque ele quebrou a regra que a gente havia, né? Até então, eu, com essa minha ex-esposa, sempre fui eu que quebrei, né? A gente não seguiu as regras conforme a gente havia combinado. Então, começou uma discussão fora do comum, era uma briga todos os dias, era um inferno a minha vida com ela. Era uma possessão descontroladamente. Lúcifer entrou, teve uma hora que Lúcifer entrou no corpo da minha ex e ele tentou me matar, estrangulado. Aí eu Nossa. pensei, nossa, desse jeito não dá pra continuar. Eu pensei, eu vou ter que me separar dela. Aí pronto, a gente acabou o relacionamento. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão inferno foi a nossa vida, né? Tá. Em tempo de uma tirar a vida da outra, né? Em tempo de Foi acontecer uma pior que isso. tragédia. Foi muito mais além disso, porque ela começou a virar alcoólatra também. Ela não queria comer, ela só cachaça. E não dava nem para conversar com ela. Quando eu ia conversar, incorporava uma outra entidade nela. E ela também frequentava a Umbanda, até então ela escondeu de mim que ela era um bandista, porque eu pensei que ela era satanista que nem eu. Aí não deu certo, outro motivo também. Daí quando eu ia conversar com ela, baixava um Exu lá, né? Exu não tem nada a ver com satanismo, o satanismo não cultua Exus, né? Outras coisas que vivem me perguntando. Nossa, Muitas pessoas falam, né? Muitas pessoas associam Umbanda com satanismo, as entidades. Mas é uma religião completamente diferente do satanismo. Tanto que lá na Umbanda, onde fui com a minha ex-esposa, eles me aceitaram lá, porque até eles tinham medo de mim. Eu achei incrível. Olha. Eu fui lá fazer uma visita com ela, né? Mas até os pais de santo lá não me aceitaram, não. Claro, por respeito, né? Mas depois eu fiquei sabendo que eles tinham até medo de mim. Daí, sim. Tá, terminei um relacionamento com ela. E novamente eu falei pra Lúcifer, né, que eu queria ter uma vida normal, que do jeito que tava, não dá pra levar. Aí Lúcifer, olha, fala pro senhor, eu passei por cada coisa. É muita coisa. Daí, sim, muita coisa. Só que eu cheguei num tempo, muitas pessoas perguntam por que eu abandonei o satanismo assim do dia pra noite. Na Isso, realidade, porque o que fez você, assim, querer largar o satanismo, né? Porque foi surpresa até para aqueles que te seguiam, né? Para os satanistas lá. Poxa, na página lá, por exemplo, tem quase 100 mil seguidores, a sua página. Tem, mais de 100 mil. Né? E foi uma surpresa para eles quando você publicou o vídeo lá, né? Sim, foi. Mas na verdade fazia muito tempo, justamente por questão disso, porque eu vivia uma escravidão, eu vivia só para ele. Aí eu cheguei num tempo que a tristeza estava aumentando a cada dia, né? Era uma angústia sem fim e eu não estava mais vivendo, porque chega uma hora que a gente esgota, não só fisicamente, como mentalmente, porque os rituais feitos para Lúcifer é esgotante, porque você tem que ficar noites e noites sem dormir, ali no pentagrama, fazendo inúmeros rituais. E a magia, o ritual, é uma coisa que quando você está ali realizando a cerimônia, você sente uma energia tão forte que esgota você naquele momento. Você sente que suas forças são sugadas ali durante o ritual. Então, além de você se sentir mal ali durante o ato cerimonial, você fica semanas de cama. O ritual te derruba, independente para qual fim é feito aquele ritual, principalmente quando é realizado contra um inimigo. Te derruba. Aquilo que costumam dizer retaliação espiritual.
Então, todo magista, todo mago, bruxo, seja lá qual for a religião, sempre quando for fazer um ritual, ele vai ficar de cama, sim, principalmente quando é magia negra, ritual mais pesado. Então, isso foi me esgotando. Eu fui até emagrecendo. Eu fiquei até quase em pele e osso. Inclusive, eu até escrevi uma biografia sobre a minha história, onde eu relato mesmo, bem em detalhes da minha história. Então eu cheguei a pesar quase. Estava indo para 30 quilos, justamente por causa dos rituais. E não, por mais que você faça um ritual bem elaborado, com um ritual de banimento para afastar os espíritos ruins, não adianta que ritual ele vai te sugando, praticamente comendo você, comendo comendo a sua carne, literalmente, porque eu sequei, né? Então, quando eu fiz um ritual ali para uma determinada pessoa, houve um pequeno deslize ali no ritual que isso acabou comigo. Eu estava indo para 30 quilos, eu me recusava a comer. Eu enxergava a comida, só de olhar para a comida eu tinha nojo. E eu sentia fome e mesmo assim eu não queria comer. Aí eu cheguei pro Lúcifer e falei, até isso, cara, minha vida tá indo, eu não consigo nem comer, o que eu tô ganhando com o Senhor? Aí ele disse, isso é consequência sua, porque você fez um ritual lá e você errou uma letra. Aí eu falei pra ele, cara, eu errei uma letra só por causa disso, uma letra de invocação, eu não consigo acreditar nisso. Mas você fez ritual mal feito, e por mais que você faça banimento, não vai resolver. Aí pronto, né? Isso foi me deixando ainda mais para baixo. Então, resumindo, eu tentei também fazer esse acordo com isso para eu voltar a ter um peso normal. Demorou muito, eu até consegui, só que ainda assim eu tinha recaída. Agora há pouco tempo, por exemplo, eu estava novamente tentando recusar comer, porque eu me olhava no espelho e não. Até hoje, às vezes, eu tenho isso comigo, né? Então, isso realmente acabou ainda mais comigo. E eu comecei a deixar de praticar os rituais. Aí quando eu deixei de praticar os rituais, aí começou a cobrança de Lúcifer. E eu falei pra ele bem assim, pronto, chega. Eu não quero mais isso. Eu quero seguir uma vida normal. Eu quero namorar alguém como todo ser humano faz. E eu não aceito que o Senhor faça isso comigo, porque eu me sacrifiquei a vida toda, honrei o Senhor a vida toda, fiz até tatuagens em sua homenagem, fiz mais de 150 tatuagens em sua homenagem. A tatuagem mais pesada é a das costas, né? Que tem Jesus Cristo, de cabeça para baixo, escrito Ave Satanás ainda. Até nas pernas tem escrito Ave Satanás e Ave Luz. É impossível alguém não perceber essa tatuagem. Quando alguém me vê na rua, faz sinal da cruz. Estou até acostumada já. Aí eu disse pra ele que eu tinha que ter um momento meu, eu merecia após tanta prova de fidelidade, né? Mas não adiantava falar isso com ele. Aí chegou um tempo que ele falou bem assim pra mim: olha, Daiane, você sacrificou sua vida toda mesmo pra mim, eu vou deixar você. Mas eu vou permitir você namorar, seguir uma vida normal, só pra eu não te perder. Mas eu vou te dar aquele jeito bem debochado dele. Tá. Aí pronto, comecei a seguir uma vida normal, comecei a namorar, que é esse meu atual esposo, né? Até então ele era ateu. Ele era ateu, ele não acredita nessas coisas. Eu achei interessante porque ele olhou pra mim como uma pessoa normal, sem críticas, porque eu sofro preconceito o tempo todo, mas eu tô até acostumada que eu nem ligo pra isso. Então ele foi uma pessoa que veio até mim sem se importar com minhas tatuagens, nem nada. Aí eu perguntei pra ele, você tem alguma religião? Ele disse, não, sou ateu, não acredito nessas coisas. Eu perguntei pra ele, mas você já viu assim alguma entidade? Ele disse, eu não acredito, isso é coisa da cabeça do ser humano, se vê alguma coisa. Tá, aí eu achei legal, interessante. Aí chegou uma noite que eu cheguei no meu quarto, o Lúcifer apareceu pra mim e falou bem assim pra mim, esse rapaz tem umas qualidades pra ser meu filho, pra me servir no meu reino. Aí eu falei assim pra Lúcifer, mas o cara é ateu, como é que o senhor quer que ele te sirva? Aí ele falou bem assim pra mim, eu vou provar pra ele que eu existo.
Olha. Aí, com o passar, aí, com o passar do tempo, ele veio com uns assuntos para mim que sonhou lá com Todd, aparecendo para ele, se comunicando com ele, dizendo que escolheu ele como filho. Aí no começo ele começou a dizer que era apenas um sonho, mas o sonho começou a se repetir e parece que ele também falou que se apresentou lá para ele. Aí ele falou para mim que estava começando a acreditar nisso porque estava sendo diário, né? Tava aparecendo todas as noites. Aí eu falei para ele, isso aí foi Lúcifer que te escolheu. Ele falou para mim que ia se apresentar para você. Ele fez uma Nossa. cara, né? Cara, a pessoa não acreditava nessa coisa. Tá, daí a partir daí eu comecei a iniciar ele no satanismo. Eu não cheguei a fazer o batismo satânico, porque faz pouco tempo que eu conheci ele, faz uns 6 meses, né? E ele começou a entrar no satanismo, acho que faz uns 3 meses, por aí que eu comecei a ensinar as coisas para ele. Inclusive até dei o Diário de Lúcifer da minha autoria para ele começar a ler, né? Mas eu fui avisando para ele que, para não se enlouquecer, que tem uns testes psicológicos ali, que eu tinha medo dele também se tirar sua vida, né? Tem uma parte ali que realmente é muito pesado. Eu pedi pra ele só ler as partes boas do livro. Olha, eu que sou eu, não tive coragem de ler. Eu só li algumas coisas ali por cima, mas só de botar o olho naquele livro, eu que sou autora, que escrevi, que fui o canal de luz para registrar aquilo, eu que passei mal só de ler algumas coisas. Mas eu falei pra ele, Lúcifer pediu pra você ler. Só olhar as coisas aí por cima, não vai ler a parte psicológica não, que é um teste que ele não fez. Tá, daí ele começou a iniciar no satanismo ali comigo, porém ele viu que eu tava sofrendo naquele caminho ali, né? Porque fazia muito tempo que eu queria largar. E o que me deixou pra baixo mesmo é que eu queria namorar uma pessoa comum, né? Eu queria viver a vida. E eu fui conhecer um rapaz e ainda Lúcifer escolhe ele pra entrar no reino dele. Daí eu pensei, poxa, eu quero ser uma pessoa comum. Aí eu conheço a pessoa, um rapaz bom, e ainda por cima Lúcifer escolhe ele para ser o filho dele. Quando que eu vou ser uma pessoa normal? Né? Aí aconteceu um ocorrido ali que eu vi que não dava mais. Foi quando o Lúcifer começou a se interferir no nosso relacionamento. E com ele não ocorreu como ocorreu com minha ex-esposa, de Lúcifer entrar no corpo dele para ter o ato sexual comigo, porque eu recém estava iniciando ele, né? Então ele não tinha a preparação para receber o Lúcifer no corpo. Mas eu estava começando a preparar ele, né? Porque Lúcifer disse que ele ia ser um representante dele em terra, ia representá-lo, e ele tinha uma missão para nós de criar a primeira igreja de Satanás aqui no Rio Grande do Sul. A gente realmente estava juntando dinheiro para construir uma igreja para ele, né? Porque era isso que Lúcifer ia fazer, não templos satânicos que tem por aí. Era para ser uma igreja mesmo, que nem uma igreja que tem lá na Colômbia, né? Que é a primeira igreja de Lúcifer. A missão de Lúcifer para nós era criar também uma igreja aqui em Rio Grande do Sul, né? Não templo que tem por aí. Templos satânicos tem em vários lugares, porém é um templo secreto, né? Satanistas são pessoas discretas, eles não costumam muito aparecer. Eu fui a primeira satanista que deu as caras, né? Tanto que minha fé foi tão grande que eu assumi literalmente a ponto de fazer todos os símbolos satânicos no corpo. Né? Geralmente os satanistas não fazem isso, por isso que muitos satanistas se espelhavam em mim, me viam como líder por causa dessa minha coragem, né? Porque não é qualquer um mesmo que tem essa coragem. Então, o que foi que ocorreu? O nosso acordo mesmo que eu tinha feito com o Lúcifer era Lúcifer tinha dito para mim que tinha que deixar ele em primeiro lugar acima de tudo. E como eu havia parado de fazer os rituais, né, eu não ia fazer de jeito nenhum por causa daquilo que atingiu meu físico, que eu estava começando a me recuperar, né, tanto que nesse meio tempo, quando eu conheci esse meu esposo, ele viu que eu estava muito magra. Agora que eu agarrei um peso, né, eu nem posso me pesar na balança, porque se eu for me pesar, eu vou emagrecer. Então, eu acho que eu estou no peso normal. Então,
Lúcifer falou o seguinte, ó, para vocês terem um casamento bem sucedido, vocês vão ter que me deixar sempre em primeiro lugar, jamais em última opção. Eu disse, tá Nossa. bom, sim. Só que rituais eu não quis fazer pra ele, porque aquilo que eu já falei. Daí o meu esposo começou a me incentivar, Dani, você tem que fazer ritual, né? Porque eu também tô recebendo ameaça de Lúcifer. Então Lúcifer não ameaçava somente a mim, ele entrava no meu corpo e dizia pra ele que, ó, a minha esposa não tá fazendo isso, incentive ela, senão eu vou matar tu e ela. E tu vai ser o primeiro a morrer, que era meu esposo, né? Aí ele começou a falar isso pra mim. Daí eu comecei a me preocupar, mas como eu estava decidida, eu não quis fazer o ritual. Então, para resumir, meu esposo viu que eu estava sofrendo muito mesmo. Eu não queria mais sair do quarto, eu cheguei numa depressão profunda. E o real motivo da depressão é porque eu queria seguir uma vida normal. Chega no momento que o ser humano esgota. Então, meu esposo vendo tudo aquilo, e ele não queria me perder, né? Porque ele dizia ele que gostou muito de mim. Aí, numa certa ocasião, ele me viu muito mal, aí ele se revoltou por causa da seguinte questão. Lúcifer, ele quebrou o acordo. E qual foi esse acordo que ele quebrou? Além de eu estar tão mal, por causa que eu queria seguir uma vida normal, para piorar a situação, Lúcifer começou a ter um ciúme descontrolado. Além das ameaças que ele fazia com meu esposo, possuído em mim, ele tentou matar nós dois devido ao excesso de ciúme descontrolado. Então, eu já estava me sentindo mal. Eu me senti ainda mais péssima por Lúcifer ter quebrado o acordo. Porque, de repente, do nada, ele fica descontrolado, dizendo que, ó, eu odeio ele, assim como eu te dei ele, eu vou tirar ele de você, porque você não está me colocando em primeiro lugar. Pronto. Aí começou realmente a gente se aprofundar ainda mais no fundo do poço. Aí meu esposo me vendo naquela situação, o que foi que ele fez? Ele pegou, ele falou o seguinte, olha Dani, eu sei que você está querendo sair dessa vida e você não está tendo força de vontade. E eu não quero mais te ver assim. Aí ele simplesmente arrancou um pingente do Lúcifer que ele tinha no pescoço, e eu de raiva também arranquei o meu. Aí nós dois demos as mãos assim e falei, é tudo ou nada. Vamos seguir em frente. Vamos quebrar esse altar. Aí simplesmente meu esposo veio e quebrou todinho o altar. Eu não cheguei a ajudar ele a quebrar o altar, porque naquele momento o Lúcifer entrou no meu corpo. Diz ele que ele foi pra cima dele, possuir em mim. Aí eu não sei o que aconteceu, porque eu não me lembro. Aí o meu esposo falou bem assim que ele colocou o Lúcifer de joelho lá, ele começou a falar, olha, se ele era ateu e não acreditava em Deus, naquele momento ele acreditou em Deus. Porque ele disse, Lúcifer de joelho, juntou a Bíblia lá e falou assim pra ele, ó, esse é o momento de você cumprir com o que você dizia pra minha esposa. Se ela quebrar o seu altar, você iria nos matar naquele momento. Então mata a gente aqui, agora eu quero ver. Agora eu quero ver esse seu poder que você pode me dizer. No próximo vídeo, que agora tá trabalhando, né? Aí o senhor pergunta isso, porque ele é melhor do que eu pra explicar isso, porque eu tava inconsciente, eu não lembro, né? E isso, ele tá trabalhando. No próximo ele pode contar também, né? Mais alguns detalhes. A gente vai gravar mais vídeos, sim. Sim. Porque nesse momento eu realmente não me recordo, porque eu fiquei inconsciente. Mas foi nesse momento que ele quebrou o altar e pediu pra Lúcifer provar mesmo o poder dele, porque ele dizia que ia matar a gente no momento que quebrasse o altar. Então, naquele momento ali, realmente Lúcifer não nos matou, como ele vivia me dizendo que se um dia eu quebrasse o altar, ele ia me matar e matar ele naquele momento ali. Aí a gente quebrou e eu tô aqui vivo. Graças a Deus, tá aí, né? Exatamente. A gente pegou, quebramos o altar todinho. É claro que eu não vou mentir em dizer que Lúcifer não se revoltou após quebrar o altar. A gente quebrou, a gente se desfez de tudo. Bíblia satânica, Grimório, que era o Grimório que tinha registrado a sangue, esse que eu fiz, um livro físico e comecei a vender. Tudo. Eu me desfiz de tudo. Até as roupas que eu tinha com Baphomet na frente, eu me desfiz. Então, não vou dizer que ele não se revoltou. Claro, ele se revoltou porque demônio algum vai querer aceitar a derrota. Então é claro que ele não vai ter retaliação, né? Ele não vai aceitar perder assim fácil. Não.
Claro, ele apareceu pra mim ainda mais revoltado, mais do que nunca. Mas aí eu falei pra ele, qual que poder é esse que o Senhor disse que ia me matar quando eu fosse quebrar o altar? Tô viva ainda, porque não me mata agora. Eu sempre tive trauma de Lúcifer. Fazia tempo que eu queria me livrar dele, porém eu não tinha essa coragem. Por isso que eu digo para todo mundo que o meu esposo foi a força que eu precisava ter, porque o meu medo era tão grande, porque ele dizia o seguinte para mim: se um dia você me abandonar, o espírito que eu te salvei, que estava te enlouquecendo, eu vou fazer o dobro ou até mesmo o triplo do que ele te fez. Aí eu vou te mostrar quem realmente sou eu. Então, de tantas ameaças que o Lucifer me fazia, é claro que eu tinha trauma, de medo, né? Porque aquela época foi traumatizante. Aí eu pensava o seguinte: se um servo, um empregado dele, quase enlouqueceu naquela época, imagina ele que é um rei. Então, por isso que eu nunca tive essa coragem, né? Meu esposo só teve essa coragem porque ele viu que eu estava sofrendo e ele pensou: se eu morrer, morri, mas eu não vou deixar a guria sofrer desse jeito. Então, todo mundo pensa que foi ele que me incentivou, tanto que eu estou até recebendo telefonemas, ameaças de alguns sacerdotes da seita satânica, dizendo o seguinte: você só largou o satanismo porque seu esposo que fez sua cabeça. É muito pelo contrário, eu tinha vontade de largar o satanismo bem antes de conhecer ele. Ele foi apenas a força que eu estava precisando, né? Mas aquilo que eu sempre falo, eu até falei com seguidores meus há um dia ou dois atrás: se ele quiser continuar seguindo o caminho do cristianismo comigo, seguir a Deus comigo, tudo bem. Se ele não quiser, tudo bem também, porque não é por causa dele que eu larguei o satanismo. Foi uma opção minha, uma escolha minha. Eu só não larguei antes por causa do trauma que eu tinha do Lúcifer, né? As ameaças que eram constantes. As ameaças, né? As ameaças que você viu. Exatamente. Qualquer um fica com medo, né? Sim, claro. Exatamente. Mas é isso aí, mas assim, o que você diria assim para as pessoas que estão? Eu até achei muito interessante ali no vídeo que eu publiquei, no vídeo que vocês gravaram, né? Que vocês estavam largando o satanismo, que o seu esposo, o João Paulo, ele disse algo muito interessante ali, que eu vi ali verdadeiramente que vocês estavam decididos, né, a largar o satanismo, que ele falou assim: eu quero falar até um recado para os satanistas: se quiserem largar, larguem enquanto ainda há tempo, enquanto é possível, né? Ele falou isso no vídeo. Eu achei bastante interessante ali, porque eu já vi como se fosse Deus usando. E ele ainda falou assim, para um cara que era ateu, né? Como você falou, ele agora, ele até falou assim: só há um Deus que é aquele que está no céu. Então é algo assim muito forte, né? Muito forte. Muito forte mesmo, porque ele não acreditava nessas coisas, né? E eu sei que muitos satanistas têm muito medo de largar, porque comigo era assim. Eu era muito tempo que eu queria largar, mas é aquela coisa, né? A gente fica traumatizado mesmo. Muito. E o que ocorreu após a gente desfazer do altar e largar o satanismo? A primeira coisa que eu vi de diferente ali, que mudou na hora, foi a perturbação que eu sentia. Sumiu tudo. Aquela perturbação mental, aquela tristeza profunda, aquela vontade constante de morrer, sumiu. Eu tô feliz até agora. Amém, é isso aí. Até meu esposo. É isso aí. Tá sentindo uma paz, né? Uma paz. Exatamente, uma paz que há muito tempo. Eu nunca senti isso, na verdade. Nunca. Nossa. A única época mesmo que eu senti foi quando eu estava na igreja, aquela época lá. Faz muito tempo, né? Fiquei pouco tempo também na igreja, aquela época. Então foi isso aí. Foi uma mudança instantânea. Mas agora. Olha que foi apenas 4 dias. Mas já tem muita coisa para acontecer ainda. Deus vai transformar. Deus vai restaurar tudo que o inimigo tirou, inclusive o tempo perdido, né? Porque você perdeu bastante tempo ali dentro daquilo ali, mas tudo isso foi aprendizado. É experiência para você. Agora você pode contar para outras pessoas que estão vivendo isso, você pode alertar, né? Porque você viveu, então ninguém melhor que você para estar contando. Por isso que é interessante. Eu fiz questão, eu entrei em contato com você, né? Você me respondeu, graças a Deus você me respondeu aí, foi super gente boa, super simpática aí me respondendo. E eu queria muito, né, fazer esse vídeo, fazer essa live aí pra gente poder estar contando, porque eu falei: não, a gente tem que contar isso, porque as pessoas têm que ser alcançadas, né?
tem que sentir a mesma coisa que ela está sentindo agora. Que é possível largar o satanismo, é possível, né? Vocês podem falar, você e o seu esposo podem falar isso melhor que ninguém. Exatamente. Claro, recebo bastante críticas, ameaças satanistas, luciferianos. A primeira coisa que eles falam, Lúcifer é uma divindade, Deus de luz, é impossível se relacionar com um demônio. É aquilo que eu costumo dizer, existe vários tipos de luciferianismo e satanismo, né? Mas isso foi religião que o próprio Satanás criou, né? Que uma das coisas que ele me falou, que ele criou as religiões, diversas religiões, justamente para confundir a mente da humanidade, para jamais se achegar a Deus, né? Então existe sim prática sexual com demônio, isso é algo muito comum na bruxaria, que é lá dos tempos primitivos, tanto que antigamente os próprios bruxos não costumavam falar isso, né? Mas hoje o mundo está tão moderno que é até normal falar sobre isso. Mas existe muitas coisas no mundo espiritual. Existem muitas coisas. Não existe apenas ritual magia. Existe magia sexual, infelizmente, existe sacrifício humano, existe inúmeras coisas que a humanidade se espantaria ao ouvir, né? Verdade. O mundo sobrenatural, ele é... Eu costumo dizer no canal que o mundo sobrenatural, ele é... Eu tive algumas experiências também, que eu conto aqui no canal, né? Mais tarde a gente vai ter que contar também. Mas eu tive muitas experiências também nesse sentido, assim, de sobrenatural, que a gente vê que o mundo sobrenatural é muita coisa que, se as pessoas forem ver, vão se assustar, né? A gente conta, as pessoas não acreditam. Mas é assim... Verdade. A gente aos poucos vai gravando. Eu vou até pedir para as pessoas também deixarem perguntas, como eu já disse, né? Irem deixando perguntas para a gente estar respondendo nos próximos vídeos. Eu queria pedir, né, para você fazer um canal também no YouTube aí para estar contando, né, essa nova vida, nova fase, né? Porque vai ser muito interessante. As pessoas têm que ser alcançadas, né? Por isso também a gente tem que colocar para frente e alcançar mais pessoas também, né? Exatamente. Valeu. Então, eu vou até falar aqui, porque as pessoas, não sei que horas que esse vídeo vai para o canal, mas são, nesse exato momento que a gente está gravando aqui, não é uma live, a gente está gravando, as pessoas vão ver gravado, é 1h33 da madrugada que a gente está gravando esse vídeo. A gente já gravou um vídeo antes, mas o som ficou cheio de eco, né? Então é tudo meio que querendo empatar para a gente poder conseguir colocar esse vídeo. No vídeo anterior que a gente gravou à tarde, a minha internet caiu 2 vezes, depois voltou, começou uma chuva danada, a gente depois ainda conseguiu gravar o vídeo, gravou 1 hora e pouca de vídeo, ela contou tudo que ela contou agora, ela contou há 1 hora de vídeo atrás para mim, quando eu fui ver, editar o vídeo, estava cheio de eco, muito barulho, né? E agora a gente parou 1 hora da madrugada para estar contando de novo, ela de novo aí prontificou aí a contar, para vocês verem como é que são, como as coisas são. Quando é para Deus, muita coisa vem para poder tentar impedir, mas não consegue, né? A gente não desiste. Não, é um tipo de pessoa que não desiste também. Amém. É isso aí, Daiane. Então a gente vai. Eu queria aqui agradecer você por ter gravado aí. E a gente vai outros vídeos também, né? Agora ela tem meu número aí de WhatsApp também. Qualquer coisa pode contar com a gente aí em orações também. Quero até pedir para as pessoas aqui estarem em oração por esse casal, né? Que se vocês forem ver lá na página, por eles ter largado o satanismo, as pessoas estão criticando, várias pessoas criticando, mas eles não vão olhar para críticas, né? Críticas vão vir, é claro, mas não olhe para a crítica. O foco é você olhar sempre para cima, sempre para o alvo. O alvo é Cristo. As críticas vão vir. Jesus Cristo foi odiado, foi xingado, foi, né, crucificado, né? E a Bíblia diz que por amar a Cristo, por causa do nome de Cristo, a gente seria perseguido e seria odiado. E vocês estão vendo isso na pele, né? Por seguir a Cristo, agora vocês estão sendo também perseguidos, mas agora vocês não estão sozinhos. Tem muitos irmãos aí em Cristo e Deus que está do teu lado também, que vai sempre aí, né? Quem justifica vocês agora é Deus. Não ligue para as críticas, né? É isso aí. Então, eu queria agradecer, a gente fica por aqui e vai continuar esse vídeo com as pessoas comentando aí, deixando comentário com perguntas para a gente estar respondendo no outro vídeo. Valeu? Valeu, Daiane. Valeu. Fique na paz aí, dá um abraço aí no esposo, fica na paz. E na próxima live ele vai participar aí para contar também um pouco mais. Valeu, tchau. Valeu.
que agradeço. Tchau. Tchau.